Eu creio que mais é a questão psicológica, é a confiança do jogador. Acho que o momento que a gente está fazendo com que o nosso time não tenha essa confiança, porque nós estávamos ganhando o jogo, tranquilo, o jogo estava controlado, né? Mas deixamos a vitória escapar em 2 gols de lateral. Tivemos chances para fazer o segundo gol, mas aí é o que eu estou te falando. Aí a gente erra no final. Teve um lance que nós não conseguimos colocar o pé na bola para fazer o gol. Então são coisas que realmente eu encaro que é a situação, que não é possível. Não tem como a gente não acertar um toque daquele, né? Mas é trabalhar. Eu acho que agora o momento é a gente entrar na realidade. A primeira coisa agora é a gente pensar em não cair. Pensar em fazer pontos para chegar lá. E aí, consequentemente, ganhando dentro do campeonato, a gente pensar em algo mais. A gente está pensando lá na frente e não está conseguindo nada. Márcio, vou fazer para você a mesma pergunta. Boa noite, Vitor Oliveira do Arena Correia. Boa noite. Mas a mesma pergunta que eu fiz para o Camilo, que já foi campeão da Série C, você também já foi bicampeão da Série C, já teve grandes elencos em suas mãos, e agora você está com o Botafogo que, por exemplo, ainda não conseguiu reverter nenhum placar quando esteve atrás do placar na temporada. Como é que você pensa em trabalhar a confiança dos jogadores frente a isso, já que você já admitiu, inclusive agora, que o primeiro pensamento é brigar para não cair? Veja bem, a nossa diretoria contratou principalmente jogadores que já tiveram acessos, já tiveram títulos na Série C. Então, não são os jogadores, as contratações que nós fizemos. É o momento que a gente está que não faz com que esses jogadores reeditem o que eles fizeram em outras equipes. A gente vê jogadores com muita condição fazendo coisas absurdas. Se você analisar o primeiro gol que nós levamos, a bola estava na nossa mão. A gente deixou a bola picar, passar por cima e tomamos contra-ataque de lateral. É um absurdo. E se a gente olhar o segundo gol, foi de lateral novamente. Como é que pode a gente tomar 2 gols de lateral? Então, não é uma coisa normal. Agora é só com um trabalho, da confiança, é esses jogadores que a gente tem para poder sair. Não adianta a gente começar a bater, que não... Aí vai ficar pior, né? Eu não sei, tem alguns jogadores que têm uma estrutura para suportar isso, mas tem alguns que não têm, né? Eu já passei em algumas equipes que com a pressão os caras não rendiam nada, né? Tem outros que em cima da pressão conseguem jogar, tem personalidade para jogar e jogam até mais. Mas temos que ter calma, não adianta. Eu sei que a torcida tem a sua razão de contestar, de falar. Não estou tirando o direito da nossa torcida, não. Mas, é como eu falei, se a gente começar a bater, a gente vai ficar pior ainda e não vai conseguir sair desse buraco. Márcio, boa noite. Eu queria te perguntar sobre 2 questões. Primeiro, a arbitragem, você foi expulso, inclusive. Pelo menos foi essa observação que a gente fez ali no final do jogo. Você tinha levado um cartão amarelo ali no primeiro tempo, foi justamente no lance do gol de empate. Queria que você pudesse falar sobre isso, enfim, qual foi o seu desentendimento ali com a arbitragem, o que você foi cobrar para eles. E o segundo aspecto, já no próximo adversário, que é o Itabaiana, reconhecendo que hoje o pensamento do Botafogo precisa fugir da zona de rebaixamento, é um adversário direto, né, que está ali próximo, pode sair da zona, inclusive nessa rodada, o Botafogo entrar na zona de rebaixamento. Mas falando já, projetando esse jogo, já que perde pontos em casa, vai ter que recuperá-los fora. Seria, em tese, um atalho mais fácil esse jogo contra o Itabaiana. Olha, eu não costumo falar muito de arbitragem, mas eu posso falar o que foi falado, né? Eu fui até ao árbitro e falei essas palavras. Falei, Paulo, o time dele segurou o jogo todo, só 6 minutos. Foi desse jeito que eu falei. Ele pegou e me deu o cartão vermelho. Eu falei, eu te desrespeitei em algum momento. Você não pode vir aqui. Eu falei, quer dizer que se eu fosse vir aqui para te cumprimentar, eu poderia. Como o Júnior Rocha foi lá cumprimentar ele. E aí ele não expulsou. Simplesmente porque eu falei isso, ele me expulsou. Então, chega um ponto que a gente não pode falar mais. Nada com eles.
Então, sabe, e outra coisa, quando a gente fala, sempre fica a dúvida, será que ele falou isso mesmo? Mas tenho prova. Tem o nosso diretor que estava lá perto, o Mauro, pode comprovar isso que eu falei. Só isso, não vou comentar mais sobre a arbitragem. Em relação ao Itabaiana? Agora nós temos 14 dias aí, para que a gente possa respirar, levantarmos a cabeça, montarmos uma equipe competitiva. Teve alguns jogadores que estão fora desse jogo já. Então, a gente reunir condições, tem jogadores que chegaram aí, ganhando condições para a gente poder montar uma equipe competitiva para ir jogar lá contra o Itabaiana. Márcio, boa noite. Eu aqui da Futebol do Paraíba. Eu gostaria de saber sobre como é que você conta com o Camilo para a sequência da temporada. Ele é um jogador que chegou com muita expectativa no clube, jogador com passagem pela seleção brasileira, mas que não está de bem com a torcida não está aceitando o Camilo e ele também não corresponde em campo. Como é que você lida com isso no dia a dia e como é que a parte técnica que a gente sabe que ele já conseguiu entregar pode ajudar o Botafogo? Obrigado. Olha, você falou bem, você falou um jogador que teve na seleção brasileira, um jogador que tem uma condição técnica acima da série, que chegou com um status muito bom. Então, eu como treinador, chegando agora, quando você tem um momento desse, os garotos nesse momento talvez não consigam jogar. Então, o que é o nosso pensamento? Colocar um jogador mediante ao que se apresentou. Nós tínhamos 2 jogadores de área, nós precisávamos ter um jogador com uma técnica melhor para servir esses 2 jogadores. Tirei um volante, né? Coloquei ele como volante até porque o time do Caxias ia baixar a linha, a gente sabia isso. Então a gente ia ter campo para trabalhar essa bola, mas as coisas não aconteceram do jeito que a gente imaginou. Nem sempre as substituições surtem efeito, né? Vamos pensar em caso de o que eu vou pensar do jogador, aí fica isso para a diretoria e a gente analisar depois. Agora não é hora de a gente pensar nisso. Boa noite, Márcio. Pedro Quaresma da Rádio Pop. Você escalou hoje o Diego Ferreira na lateral direita, que faz um tempo que não jogava. Eu queria que você explicasse a escolha dele para começar como titular e deixando o Lucas Lopes e Eric como opções no banco de reservas. Então, por que escalamos o Diego? Nos treinamentos o Diego foi muito bem, superou tanto o Lucas como o Eric. Por isso nós escalamos, né? Agora, nem sempre os treinamentos condiz com o jogo. Então, a gente está conhecendo o elenco, eu estou indo realmente pelo que eu vejo dentro dos treinamentos. E por isso a escalação do Diego. Márcio, boa noite. João Pedro Gomes, do Portal Mais CB e Rede Mais. Queria saber do senhor o que é que o senhor achou da atuação dos reforços em campo e o que é que pode contar realmente com esse pacotão aí de 6 jogadores que chegou nessa janela para o restante da temporada. Olha, eu acho que o Andréas foi bem dentro do que ele poderia, chegou, jogador que acrescentou bastante ali, jogador que sai rápido na marcação. Depois de um tempo, faltou lucidez para a gente, né? Até pelo momento que a gente está passando, a gente começou, sabe, fazer coisas surpreendentes. Jogadores com uma condição melhor, mas que entraram no desespero do jogo. E aí a gente não conseguiu render, né? Mas eu acho que o João tem muito potencial para nos ajudar, né? Nós temos ainda o Borges para estrear, temos o Caio para estrear, então vamos ver. Nós temos 14 dias agora para trabalhar e achar dentro do nosso grupo uma equipe competitiva, como eu falei, para jogar contra o Itabaiana.